Para de frescura, Maria. Levanta dessa cama, toma vergonha na sua cara e vai fazer alguma coisa. Isso foi o que eu ouvi da boca do meu próprio pai em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava em uma depressão profunda e as pessoas que eu mais amava simplesmente me abandonaram. Os meus pais, meu namorado, os meus amigos. Mas de alguma forma estranha eu agradeço a Deus por isso ter acontecido comigo, porque me levou a uma busca incessante até encontrar um método natural que mudou a minha vida, me livrando da depressão. E tudo isso sem precisar tomar fármacos nem fazer terapias. E hoje, você terá acesso a esse mesmo método que é pouco conhecido aqui no Brasil, mas que tem resultados comprovados em milhares de pessoas nos Estados Unidos. Continue comigo pelos próximos 5 minutos que eu vou falar mais sobre esse método natural e te mostrar como ele pode te ajudar a assumir o controle total sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções, para que você possa banir qualquer depressão em sua vida para sempre. Libertar-se dos seus pensamentos negativos e dos sentimentos que te fazem mal. Recuperar o poder sobre a sua mente, seus pensamentos e sua vida. Acabar com o sofrimento de depressão de uma vez por todas e ser feliz novamente. Você pode estar achando isso bom demais para ser verdade, mas fique tranquilo que eu vou te explicar tudo agora. Olá, meu nome é Maria Gutenberg, eu tenho 32 anos e moro em Macaé, no Rio de Janeiro. Cerca de 2 anos atrás eu me via como uma fracassada na vida em todas as áreas. Eu via todos os meus amigos bem estruturados financeiramente, com um ótimo relacionamento amoroso, e eu era um desastre, sem emprego, sem namorado, e o pior, era o desgosto da minha família. Isso tudo fez a depressão me abraçar de vez. Eu comecei a ficar sem energia e motivação para fazer as coisas que eu gostava. Eu me via preocupada e ansiosa com pequenas coisas. Minha mente foi inundada com pensamentos negativos e os apertos no peito se tornaram cada vez mais comuns. Eu acabei perdendo o emprego que tinha em um supermercado. O meu namorado se distanciou até o ponto que ele decidiu terminar comigo. Eu vi toda a minha vida indo embora em alguns meses, sem esperança de que nada pudesse me salvar desse inferno. Até que chegou o pior dia da minha vida, que o meu pai me falou aquelas palavras que me marcam até hoje. Para de frescura, Maria. Levanta dessa cama, toma vergonha na sua cara e vai fazer alguma coisa. Eu queria levantar. Eu queria ser uma pessoa normal, mas eu não conseguia. E isso me destruía por dentro. Eu tentei fazer terapia, tentei tomar fármacos controlados e suplementos, mas nada disso adiantava. Até que um dia eu liguei para uma velha amiga do ensino médio que hoje mora nos Estados Unidos. Amanda Priuli tinha se tornado especialista em saúde mental. Aí eu expliquei para ela sobre como andava a minha vida e tudo o que eu estava passando. Então ela me falou: Maria, sei que sua situação é complicada e atendo pacientes como você toda semana. Eu vou te recomendar um novo tratamento que desenvolvi aqui nos Estados Unidos e que eu estou aplicando em meus pacientes. Naquele momento a esperança cresceu dentro de mim e eu sabia que iria vencer essa luta terrível. O tratamento que Amanda me passou era mais simples do que eu imaginava. Ela me enviou uma série de vídeos com várias técnicas que ajudam no combate à depressão e ansiedade. No início eu fiquei com o pé atrás. No fundo eu achava que essas coisas de técnicas mentais não funcionavam. Mas depois de 5 dias que eu comecei a seguir as instruções dessa série de vídeos, eu comecei a me sentir diferente. Eu já comecei a sair para dar uma volta na pracinha, que tem aqui perto da minha casa. Aos poucos, eu estava voltando a me sentir bem novamente. Fui aplicando as técnicas dia após dia e em menos de 4 semanas, minha vida tinha mudado completamente.
eu aprendi a ter controle total sobre os meus pensamentos, sentimentos e emoções, e com isso eu consegui eliminar pensamentos negativos e os sentimentos que estavam me fazendo mal. Aprendi a agradecer mais e reclamar menos, e eu comecei a perceber a beleza nas coisas. Aprendi a perdoar também, que foi aquela situação, e muitas outras, com o meu pai. E quando eu percebi, a depressão já tinha ido embora da minha vida. Eu voltei para a academia e eu estava me exercitando. Eu estava me sentindo nova, viva, feliz por estar tão bem. Fui correndo ligar para Amanda para falar dos resultados do tratamento da série de vídeos. E ela afirmou: Maria, você está livre da depressão, já pode viver a sua vida normalmente. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Na hora eu falei com Amanda que precisávamos ajudar mais pessoas que sofriam com depressão. Ela relutou bastante no início, mas depois de muita insistência, ela topou compartilhar o programa de tratamento com todas as pessoas que sofrem com a depressão aqui no Brasil. E depois de 6 meses organizando todo o material e adicionando mais técnicas ao tratamento em parceria com a Amanda, juntas criamos o tratamento mais poderoso contra a depressão já visto no Brasil. Finalmente, você vai conseguir entender qual o real motivo da sua depressão e vai saber exatamente o passo a passo para se livrar dela e viver feliz novamente. Hoje, todo esse material estará à sua disposição. Dentro dessa série de vídeos de combate à depressão, vamos te mostrar os 8 tipos de depressão mais comuns que os brasileiros têm e qual a solução ideal para cada um. Basta descobrir o seu tipo de depressão para encontrar a solução certa para o seu caso. Um teste de 5 minutos que revela se você tem ou não depressão. Se você ainda está na dúvida, faça esse simples teste para descobrir toda a verdade. Como se proteger dos fatores de risco que desencadeiam uma depressão instantaneamente. Cuidado! Você pode estar negligenciando algum desses fatores terríveis que causam depressão. O melhor tipo de tratamento para eliminar a depressão da sua vida de uma vez por todas em poucas semanas. Os maiores especialistas do mundo usam isso para tratar os casos leves e graves de depressão de forma rápida. Porque a internet pode ser a maior culpada pelos casos de depressão do mundo inteiro e como se blindar desse mal de forma saudável sem ter que parar de usar as redes sociais. Isso e muito mais será compartilhado com você dentro dessa série de vídeos de combate à depressão. É um conhecimento restrito e quase 99,9% dos brasileiros não têm acesso, mas hoje você terá. Você voltará a sentir prazer em viver. Vai se sentir feliz novamente com as pequenas coisas da vida. Vai bloquear os pensamentos negativos da sua mente e focar apenas nos seus sonhos e os seus projetos. E poderá ter uma vida incrível, cheia de amor, alegria, felicidade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse curso ele vai ajudar você a se libertar do mal que cerca o século XXI. Assista esse curso com carinho. Ele te trará uma claridade sobre o tema depressão. Com os conhecimentos aqui compartilhados, você saberá como cuidar de alguém que possui depressão e como se manter longe desse mal que acomete tantas pessoas. Esse curso traz para você no primeiro capítulo o conceito do que é a depressão e como ela pode acontecer, qual o cenário e condições envolvidas ou os fatores que podem favorecer o seu surgimento. E eu te garanto que não são poucos. Dando continuidade, também aborda os níveis de intensidade e os seus principais sintomas, que podem surgir e se desenvolver em quem está depressivo. Geralmente os sintomas são variados, mas cada quadro depressivo
Geralmente tem 5 sintomas que mais podem se destacar. Então, quais são os sintomas mais comuns? Quais os tipos de depressão e suas características? No segundo capítulo, você verá que existem no mínimo 8 tipos de depressões mais recorrentes. E quais são elas? O transtorno depressivo recorrente, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno depressivo maior ou a depressão clássica, o transtorno afetivo sazonal, a depressão pós-parto, a desordem disfórica pré-menstrual, que é chamada pela sigla de TDPM, a depressão psicótica e o transtorno disruptivo e desregulação de humor. No terceiro capítulo é abordada a depressão nas diferentes fases da vida, como a infância, a adolescência e a velhice. Apresenta como se dá a depressão em todas essas fases, bem como o que pode agravar essa situação. Também são discutidas as situações de depressão conforme o sexo da pessoa e outras doenças que podem culminar na depressão. Geralmente, as crianças desenvolvem depressão quando tem uma perda ou um trauma muito grande, como a perda ou separação dos pais, além de relações sem estrutura e carinho. A ocorrência da depressão na fase infantil é a mais difícil de ser diagnosticada e você vai conhecer o porquê mais à frente. Já na adolescência, a depressão pode surgir como uma doença maltratada ou uma recaída. E essa doença pode se dar por conta do uso exagerado de redes sociais, que diminuem a autoestima e promovem a sensação de inutilidade. Também pode surgir como resultado de exposição ao bullying, violência, seja ela sexual, doméstica ou emocional, abandono, e outros possíveis motivos. Já os idosos, por sua vez, adoecem depressivos principalmente pela dificuldade em se relacionar, com a redução do seu papel social e a tendência à solidão. Dores e falta de sono ou de apetite também são sintomas muito comuns entre os idosos com depressão. Em todos os casos, com a exceção da depressão que atinge as crianças, a depressão ela pode ocorrer quando houve algum histórico de depressão na fase anterior, como no caso de uma doença maltratada ou uma recaída. Já no quarto capítulo, são abordados os impactos positivos e negativos que a internet promove na vida de um indivíduo. Como, por exemplo, os impactos positivos é a troca rápida de informações nas redes sociais. No entanto, como impactos negativos, a propagação da insegurança, a redução da autoestima, do isolamento e do baixo cultivo das relações humanas, ter um contato pessoal, aos fatores que distorcem a realidade, tornando o meio ainda mais contaminado, como as fake news, o cyberbullying e o hoax, que você vai conhecer tudo isso mais à frente. Já o capítulo 5 promove os tipos de tratamentos existentes para a depressão. Pode ser prescrito o tratamento apenas com um terapeuta, quando o caso for mais leve. Quando for mais grave, são adotados fármacos antidepressivos. Casos muito graves empregam ainda outros fármacos em conjunto com o antidepressivo. Recentemente lançaram no mercado um novo tipo de fármaco chamado esquetamina. Entre os principais benefícios estão o ganho de tempo com o efeito rápido que o fármaco proporciona. No entanto, seu custo é muito alto. No capítulo 6, você terá acesso a um teste rápido para indicar se você tem a tendência a adquirir a depressão. No entanto, ressaltamos que esse teste é apenas um indicativo e que não substitui a avaliação realizada por um especialista. Já no capítulo 7, são apresentados todos os fatores de risco que podem culminar numa depressão. Também aborda as orientações para seguir de forma a evitar a depressão, como uma alimentação saudável, atividades físicas,
desenvolvimento do hábito da leitura e de hobbies que aumentam na qualidade de vida e auxiliam qualquer pessoa a se ver longe de uma depressão. Por fim, no último capítulo desse curso, são abordadas as recomendações do que dizer e do que evitar dizer quando você se comunicar com alguém que esteja enfrentando uma depressão, seja ele um amigo ou algum familiar. Aproveite esse curso. Ele foi desenvolvido visando te auxiliar no entendimento, no reconhecimento e na busca por um tratamento adequado para a depressão. Capítulo 1. Depressão e os seus sintomas. Afinal, o que é a depressão? Classificado como uma doença crônica psiquiátrica, a depressão acomete sobretudo o lado emocional do indivíduo, com quadros de intensidade leve, moderada e grave. As principais características dessa doença são uma profunda tristeza, além do sentimento de desilusão. A Organização Mundial da Saúde, OMS, denomina a depressão como o mal do século. Atualmente, a doença atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o Brasil o país latino-americano com a maior taxa de casos em sua população, 5,8%. Estima-se que a cada 5 pessoas, uma possui predisposição a desenvolver a doença. Presente na literatura médica e científica de todo o mundo, essa doença gera necessidade de acompanhamento médico com a finalidade de realizar um diagnóstico correto e direcionar a um tratamento adequado, específico para cada caso em questão. Quando não controlada, essa doença pode levar o indivíduo a doenças muito mais graves, como infarto ou AVC, até atos suicidas, uma vez que o seu portador deixa de ter prazer em sua vida, em sua rotina atual. O que pode então desencadear uma depressão? São vários fatores que podem desencadear uma depressão. Estudos apontam alterações químicas no cérebro da pessoa com depressão. E isso ocorre porque há alguns processos envolvidos nas células nervosas. Os neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e a dopamina, transmitem impulsos nervosos entre as células. Estresse crônico. O estresse crônico, tanto físico como psicológico, pode desencadear a depressão quando o indivíduo já tem uma predisposição a essa doença. Genética. A genética favorável a essa doença pode ser um ponto de partida para o surgimento dela. No entanto, há pessoas que, mesmo com a predisposição genética, conseguem driblá-la. Variações hormonais. A oscilação hormonal ocorrida no período fértil do sexo feminino promove maior propensão a desencadear a doença, tornando as mulheres mais vulneráveis. E existem também outros fatores que são impactantes para o surgimento da depressão, como, por exemplo, traumas na infância, pancadas na cabeça, histórico familiar, ansiedade crônica, enxaqueca crônica, problemas cardíacos, perda grave, separação conjugal, peso em excesso, sedentarismo, alimentação desbalanceada, doenças sistêmicas como hipotireoidismo, vícios como uso de drogas como álcool, cocaína, entre outros, uso de fármacos como anfetaminas, transtornos psiquiátricos, tendência exagerada de redes sociais e internet. E você, conhece os sintomas de uma depressão? Entre os principais sintomas de uma depressão se destacam as alterações de humor, fácil irritabilidade da pessoa, sensação de angústia, de desamparo e vazio. Outros sintomas, além dos mencionados, podem se manifestar sozinhos ou combinados entre si. Essas manifestações ocorrem com grande frequência, sendo comum em vários casos a manifestação contínua do sintoma. Sistema imune baixo, muito propenso à entrada de outras novas doenças.
desânimo, prostração, desinteresse, apatia, incapacidade de sentir alegria e prazer, cansaço, fadiga constante que provoca sensação de grande esforço para executar tarefas comuns, falta de apetite ou aumento do apetite, perda de peso ou aumento do peso, falta de vontade, desmotivação, ansiedade, tristeza profunda, sensação de infelicidade que não passa, baixa autoestima, perda da libido, alteração no desempenho sexual, falta de prazer sexual, indecisão, pessimismo, sentimento permanente de culpa e inutilidade, esquecimento consequente da dificuldade de concentração e do raciocínio mais lento, maior frequência de problemas inflamatórios e infecciosos, problemas relacionados ao sono, insônia, sonolência excessiva recorrente, sono leve recorrente, acordar muitas vezes durante o sono, dormir mais tarde, problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias. Sensação de medo, desespero, insegurança. Interpretação geral de forma distorcida e negativa da realidade, sob ótica depressiva. Capítulo 2. Quais são os tipos de depressão que existem? Com intensidade que pode variar entre leve, moderada e intensa, a depressão pode ocorrer de várias formas, diferenciando conforme os sintomas que apresenta. Veja a seguir quais os tipos de depressão que podem atingir uma pessoa. De modo geral, a pessoa com depressão possui restrições para a execução de alguns trabalhos simples ou então de participar de atividades sociais. Ainda assim, essas restrições representam um pequeno dano em seu desempenho geral. É necessário ter maior atenção quando a crise depressiva possui intensidade grave. Nesse caso, geralmente a pessoa não consegue dar andamento às suas atividades sociais ou até mesmo desempenhar algumas de suas atividades domésticas ou profissionais. Quando a depressão não é tratada, o seu tratamento não é eficiente. Pode se tornar recorrente até que em algum momento ela atinge um estado crônico. Nesse caso, é previsto que podem haver recaídas. Por isso, se você ou alguém próximo a você tiver algum sintoma de depressão, procure assistência médica para um diagnóstico correto e completo, o que é o primeiro passo para encontrar a recuperação desse mal. Falando agora um pouco sobre transtorno depressivo recorrente, como o próprio nome já diz, esse tipo de depressão é caracterizado pelas ocorrências recidentes de crises depressivas. Há então uma manifestação do humor deprimido. O transtorno depressivo persistente é menos intenso que a depressão clássica, no entanto, geralmente dura 2 anos. O indivíduo não tem interesse e prazer pelas atividades que realizava antes. Sua energia é reduzida, geralmente reduzindo também seu envolvimento pelas atividades. A baixa autoestima, falta de esperança e alterações no peso ou apetite. Transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é caracterizado pela depressão que apresenta uma oscilação entre ocorrências de crises depressivas com crises de humor exaltado, autoestima inflada e períodos de humor normal. Nesse tipo de depressão, há o excesso de atividades com pressão de fala. A pessoa sente menos sono e apresenta certa aceleração no pensamento. Como resultado, tem-se uma pessoa com oscilação de humor extremo, irritável ou eufórico. Transtorno depressivo maior ou depressão clássica. Esse tipo de depressão geralmente é caracterizado pelos sinais clássicos como humor deprimido em excesso, demonstrando tristeza, além de desânimo acompanhado dos pensamentos negativos. O indivíduo ainda tem pouco interesse nas atividades que desenvolvia, ainda que sejam aquelas mais prazerosas. Além dos sintomas mencionados, a pessoa tem dificuldades para dormir, muda seu apetite e peso, para mais ou para menos, além da sensação de não ter utilidade e haver falta de energia. Nesse tipo de depressão é muito comum o indivíduo apresentar ideias de morte ou suicídio.
Transtorno afetivo sazonal. Esse tipo de depressão há um surgimento do transtorno à medida que se aproximam as estações do outono e inverno. Nessa época, há um encurtamento dos dias e a consequente redução à luz ao sol. A pessoa apresenta mudanças de humor como consequência das alterações nos ritmos do corpo. Há também uma certa sensibilidade dos olhos à luz ou à diminuição do funcionamento do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina. Então lembre-se que pode se tratar de um transtorno afetivo sazonal caso você se perceba melancólico, para baixo ou mais triste no outono ou no inverno. Depressão pós-parto, muito conhecida principalmente no mundo materno, esta depressão ocorre entre as mulheres ou na gestação ou em até um ano após o nascimento do bebê. Estudos brasileiros têm levantado a prevalência de depressão pós-parto entre 12% a 19% das novas mães. Poucos sabem, mas a depressão pós-parto pode ocorrer também entre os pais, sim. Nesse cenário, há uma preocupação exagerada envolvendo a condição do pai em cuidar e educar do filho recém-nascido, preocupações e ansiedade em fornecer uma vida completa ao filho com o aumento da responsabilidade e apoio à mãe, que estão entre as causas da depressão. No cenário materno, a principal causa da depressão pós-parto é o grande desequilíbrio de hormônios como consequência do término da gravidez. Ainda assim, a depressão pós-parto pode ser relacionada a fatores físicos, emocionais, de estilo e de qualidade de vida. Outro fator é o histórico de outros problemas e transtornos mentais que a mãe possa ter tido. A depressão pós-parto possui crises depressivas de intensidade variáveis. No entanto, seus efeitos podem ser considerados graves e afetar tanto a mãe e o pai quanto o bebê e a sua família. Dependendo da intensidade, o vínculo entre a mãe e o bebê, sobretudo o vínculo afetivo, pode ser prejudicado. Em alguns casos, pode direcionar a prejuízos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança, podendo gerar também sequelas na infância e na adolescência. Desordem disfórica pré-menstrual, TDPM. Esse tipo de depressão acomete muito as mulheres devido à desregulação disfórica pré-menstrual. Essa depressão é conhecida também como a condição grave de TPM. Como principais sintomas relacionados no período pré-menstrual estão a irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, do apetite e retenção de líquidos. Depressão psicótica. Esse tipo de depressão é caracterizado pelas formas extremas de depressão. São apresentadas crises psicóticas, além de falsas crenças, ilusões, alucinações, delírio de culpa, pobreza ou de doença. Entre os principais sintomas estão alucinações, delírios, agitação e raiva, hipocondria, ideias recorrentes de suicídio, sono conturbado, apetite reduzido, irritabilidade e eliminação da vida social e profissional. Seu tratamento envolve antidepressivos e terapia. Um tipo de terapia muito empregado no tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, a terapia emocional, emotiva, comportamental e a psicoterapia de orientação analítica. Transtorno disruptivo e desregulação do humor, caracterizada por explosões de temperamento mais severas e recorrentes. Esse tipo de depressão ocorre com crises cuja frequência varia de 3 ou mais vezes por semana, podendo durar 1 ano ou mais. Esse tipo de depressão atinge cerca de 2% das crianças e 5% dos adolescentes. Pode ser gerado tanto pela hereditariedade como por consequência de uma perda grave, como morte de um dos pais, divórcio, mudança de um amigo, entre outros motivos. Capítulo 3. A depressão sob o ponto de vista da idade, do sexo e de outros fatores.
Apesar de ter pontos em comum, a depressão pode ser originada por diferentes motivos e apresentar sintomas diferentes de acordo com a fase de vida do paciente. Por exemplo, a depressão na infância, mais difícil de ser diagnosticada nessa fase da vida, a depressão infantil apresenta sintomas que são facilmente confundidos por birras e mau humor. A intensidade, duração, frequência e alteração dos hábitos da criança são os fatores que podem auxiliar na detecção da depressão. Para um correto diagnóstico de depressão, é essencial que os sintomas estejam presentes em pelo menos nas 2 últimas semanas e que representem uma alteração considerável no dia a dia da criança. Como sintomas, a criança apresenta irritabilidade, agitação motora, que podem ser confundidas com transtorno de hiperatividade. Além desses sintomas, ter medo de dormir sozinha, não querer ir para a escola, reduzir o seu rendimento escolar, tristeza, cansaço, insônia, perda ou ganho de peso, além de apresentar dores de cabeça e abdominais, são algumas pistas da depressão. O auxílio médico ainda no início da doença e o tratamento adequado são essenciais para evitar que a depressão prejudique o desenvolvimento da criança sem interferir em seu processo de desenvolvimento psicológico e social. A depressão na infância pode ocorrer como consequência de relações desestruturadas entre os pais, cobranças exageradas e a falta de tempo para a convivência. Por isso, reforço positivo sempre é indicado na educação das crianças. Tenha sempre a comunicação aberta com a criança. Busque evitar dizer ao seu filho o que fazer. Ouça sempre com atenção, pois assim você descobrirá facilmente as causas do problema. Vamos falar agora sobre a depressão na adolescência. As redes sociais podem ser benéficas ou prejudiciais ao adolescente. Isso porque pode haver um certo acolhimento dele, como também seu envolvimento com pessoas pejorativas, que colocam o adolescente para baixo e, com o tempo, podem levá-lo a uma depressão. Exposição à violência doméstica, emocional ou sexual, bullying, assalto, abandono, contato com substâncias psicoativas são alguns dos fatores que podem promover a depressão na adolescência. Como sintomas, o adolescente pode apresentar isolamento social, evitar a interação com os pais ou com amigos. Os pais precisam identificar quando esse comportamento é resultado de sofrimento, que pode resultar em prejuízo social e emocional para o jovem. Para evitar ou mudar a situação, é importante que o adolescente tenha com quem conversar. Também é importante ter uma pessoa próxima a ele, que possa alertar a família caso perceba que o adolescente está diferente. Relacionamentos positivos com a família, suporte na escola, boa alimentação e atividade física sempre são pontos positivos. Os tratamentos aplicados em casos de depressão geralmente envolvem terapias e, em alguns casos, adotam os antidepressivos. Além dessas medidas, é necessário que todas as pessoas mais próximas se envolvam, deem carinho, apoio e atenção ao adolescente. Agora, um tema muito sério é a depressão na velhice. A depressão tem sido identificada como uma doença mental que mais afeta os idosos. A depressão chega a atingir 15% dos idosos que possuem uma vida social ativa com a família e a comunidade. Entre os idosos que estão hospitalizados ou que enfrentam algum problema de saúde, a depressão atinge até 50%. Essa doença varia entre a população idosa. Seus sintomas e duração são diferentes de um idoso para o outro. Também há particularidades quando o idoso já teve depressão ao longo da sua vida ou se está tendo depressão agora que entrou nesta fase da vida. Geralmente, se a depressão não apareceu somente quando o paciente entrou nessa fase da vida, os fatores que culminaram a depressão estão relacionados principalmente com a dificuldade de locomoção e a perda do papel social tendendo à solidão.
Quando o paciente já teve depressão em outras fases da vida, é possível que a doença tenha atingido um estado crônico. Entre os principais sintomas, destacam-se queixas de dores no corpo, falta de apetite, insônia, perda de energia, tendência ao isolamento e à apatia. Também são recorrentes a tristeza, angústia e crises de choro. Assim como em qualquer outra fase da vida, o indivíduo idoso com depressão deve receber um tratamento apropriado. Também é necessário que todas as pessoas mais próximas se envolvam, deem carinho, apoio e atenção ao idoso. Depressão e o sexo. Algumas previsões indicam que, em algum período de suas vidas, cerca de 5 a 9% das mulheres apresentam uma crise depressiva. Da mesma forma, os homens apresentam um índice expressivamente menor, de 1 a 3%. Além do maior risco de desenvolvimento de depressão em comparação aos homens, as mulheres são mais propensas a desenvolver vários tipos de transtornos depressivos, como por exemplo a distimia e o transtorno depressivo maior. Apesar das doenças mencionadas acima, a depressão não é rara em homens. Pelo contrário, já foi constatado que os meninos na fase entre a infância e a adolescência apresentam maior risco de depressão do que as meninas da mesma idade. Os homens idosos também têm um risco maior de suicídio e, como as mulheres, apresentam risco de complicações de saúde devido à depressão. Estudos apontam que homens buscam disfarçar a sua depressão fazendo uso de bebidas alcoólicas, o que pode ser responsável pela menor taxa relatada de depressão em homens. Os seguintes pontos identificam a condição de homens com depressão: pouca paciência com relação ao estresse, comportamento impulsivo, histórico de alcoolismo ou uso de outras substâncias, histórico de depressão na família, alcoolismo ou suicídio. Depressão e associação a outras doenças. A depressão pode surgir em decorrência de outras doenças graves ou crônicas que estejam associadas a um risco de morte ou que não esteja sob o controle do indivíduo portador da doença. Apesar de não serem detectadas na maioria das vezes, as doenças da tireoide também podem causar depressão. Estudos sugerem uma forte associação entre as dores de cabeça e a depressão. Acidente vascular encefálico, o popular derrame, também aumenta o risco de depressão. Capítulo 4. A internet e os seus impactos na depressão. A internet tanto pode ser benéfica como também pode ser prejudicial ao indivíduo. Então vamos conhecer agora os impactos positivos da internet. São vários impactos positivos na utilização das redes sociais. Um exemplo é o intercâmbio de informações e da atualização em tempo real do que acontece em todos os setores, seja ele acadêmicos, comerciais e empresariais. Com o Facebook, por exemplo, muitos amigos, familiares e colegas da fase de criança se reencontram. É através dessa rede social que as pessoas se interagem curtindo, comentando, postando e se divertindo com piadas, vídeos, além de outras formas de comunicação. O Skype, por sua vez, consegue encurtar as distâncias, desde as relações familiares até os ambientes corporativos, sendo amplamente utilizado nas empresas na seleção de pessoas. O WhatsApp hoje é a maior comunidade com postagem de fotos, vídeos e mensagens instantâneas. Consegue juntar muitas pessoas ao mesmo tempo na palma da mão. E quais são os impactos negativos da internet? Apesar de todos os pontos positivos que a internet promove, aproximando as pessoas, a mesma ainda tem seus pontos negativos. Por exemplo, o uso excessivo da internet, juntamente com as redes sociais, pode trazer resultados negativos nas relações pessoais, na comunicação com o ambiente externo, além do mau desempenho profissional. Um estudo recente realizado em uma universidade do Canadá apontou que as redes sociais podem piorar a depressão em jovens. O estudo contou com a participação de cerca de
4.000 adolescentes canadenses. Esses jovens tiveram seus hábitos sendo estudados. Uso de redes sociais, TV, jogos eletrônicos e computador. Veja só, depois de 4 anos estudando esses comportamentos, os cientistas chegaram à conclusão que algumas dessas atividades podem aumentar os sintomas de depressão. Em outro estudo, a privação do sono ocasionada pelo amplo uso de eletrônicos foi apontada como a causa do aumento da depressão entre crianças e adolescentes. Diferentemente dos jovens que passam muito tempo jogando, estudos diversos apontaram que os jovens com mais tempo em redes sociais apresentaram um sentimento de inutilidade, sintomas de depressão, mau humor e ideias de suicídio. Esse comportamento ocorre provavelmente pelo sentimento de comparação com outros usuários, culminando na redução da autoestima e da promoção da insegurança. As pessoas, quando utilizam a internet com identidade oculta, tendem a ser mais antissociais, agindo de forma mesquinha quando anonimamente. Esse tipo de comportamento também é prejudicial à saúde mental do indivíduo. As tecnologias que a internet envolve, além de gerar plena dependência, afasta as pessoas da natureza e do cultivo das relações humanas. Além dos pontos citados, ainda as fake news, cyberbullying, rolas, brigas, discussão, distorção da realidade e distração. Que são, por exemplo, as fake news? São falsas informações, muitas vezes espalhadas em redes sociais como sendo notícias reais. Cyberbullying é o bullying praticado em redes sociais. Hoax, em português, significa embuste ou farsa, inventado para enganar as pessoas no sentido de pegadinhas. A dependência da internet pode gerar depressão, monofobia, entre outros transtornos possíveis. A internet tem auxiliado as tendências no avanço contínuo e rápido. No entanto, os profissionais cada vez mais se veem obrigados a lidar com situações desfavoráveis, tendo que se utilizar de habilidades antes não requeridas. Capítulo 5. Tratamentos para a depressão. São vários tratamentos disponíveis para a depressão, que são indicados conforme o tipo de depressão que o paciente possui. Independente do tipo de depressão, o apoio da família e dos amigos é sempre fundamental. Além disso, são pontos importantes que geram muitos resultados positivos. Quais são eles? Desenvolver uma rotina que empregue o estilo de vida saudável, consumir dietas equilibradas, manter o peso adequado com a prática regular de atividades físicas. Atividades ao ar livre costumam gerar um alívio rápido, mesmo que temporário, pois de imediato já promovem o esquecimento da doença do indivíduo. Piquenique no parque, passeio de bicicleta, uma volta no bairro são um bom começo. Isso porque essas atividades prazerosas contribuem liberando os hormônios conhecidos pelo sentimento do prazer, que é a endorfina e a dopamina. Outras coisas que também melhoram muito é a meditação, pilates, dança, música, esportes ou yoga são algumas das opções que podem promover alguns períodos de calmaria e leveza. Apesar dessas atividades, o tratamento apropriado é necessário. Em alguns casos, um terapeuta é recomendado. Em outros, além do terapeuta, o tratamento é realizado envolvendo um auxílio médico profissional e o uso de fármacos. De toda forma, a depressão é uma doença que atingirá o acompanhamento médico sistemático. Quadros leves. Os quadros mais leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico junto a um terapeuta. A psicoterapia contribui para a melhora do paciente, mas nos casos mais graves, ela sozinha não previne novos episódios e nem promove a solução para a depressão. Apesar disso, a terapia reestrutura o psicológico do paciente. Quadros mais graves. De modo geral,
geral, nos quadros mais graves, com impactos negativos em diferentes âmbitos da vida do paciente, seja ela familiar, profissional ou em sociedade, é indicado o uso de fármacos do tipo antidepressivos para remover a pessoa da crise. Boa parte desses fármacos não causam dependência. Um dos pontos negativos está no tempo considerável até iniciar a produção do efeito, entre 2 a 4 semanas. Outro ponto negativo envolvido são os efeitos colaterais que podem surgir. No entanto, o fármaco deve ser mantido por tempo considerável, algumas vezes até para a vida toda, para evitar o retrocesso do tratamento, evitando assim as recaídas, Em alguns casos mais específicos, os fármacos classificados ansiolíticos ou antipsicóticos são associados aos antidepressivos em busca de melhores efeitos. Atualmente, há cerca de 30 fármacos antidepressivos que são empregados nos tratamentos da depressão. Seu uso é simples e não entorpece o paciente. Os antidepressivos agem sobre alguns neurotransmissores, que são substâncias que fazem o transporte da informação de um neurônio a outro. Atualmente estão sendo distribuídos em diversas classificações e mecanismos de ação. Outros fármacos que envolvem mecanismos diferentes, como a mirtazapina, ou agem em vários receptores, como a vortioxetina ou a vilazodona, mais novos e ainda pouco usados em nosso país. É importante ressaltar que cada indivíduo reage de uma forma. E é por isso que é difícil afirmar que fármaco é melhor que o outro. De forma geral, os antidepressivos levam de 1 a 4 semanas para mostrar os seus primeiros resultados. Adicionalmente, 33% dos pacientes não apresenta resposta ao tratamento inicial. Por isso, é essencial um acompanhamento próximo do indivíduo com depressão nessa fase inicial. Atualmente são encontrados testes genéticos que guiam a classe médica na escolha dos fármacos que serão melhor metabolizados pelos pacientes. Esses testes geram economias nas tentativas e nos erros. Apesar da rapidez pela informação diferenciada, estes são exames de custos altos, geralmente inacessíveis para a maioria das pessoas e nem sempre guiam a escolha certeira no tratamento. Como efeitos colaterais dos antidepressivos, são observadas a constipação, boca seca, problemas sexuais, ganho de peso, sonolência ou insônia, entre outros. Estes podem ser utilizados com ajustes na dose, algumas trocas ou associações. Dependendo dos sintomas apresentados ou do tipo de depressão identificada, o psiquiatra ainda pode ou deve receitar outros fármacos para associação, como ansiolíticos contra a ansiedade, indutores do sono, antipsicóticos ou estabilizadores de humor. Estudos apontam evidências de que a atividade física em geral, quando praticada junto de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos, pode representar uma ótima aliada para eliminar o quadro de depressão. Novos tratamentos em desenvolvimento. Tratamento com estímulos elétricos. Estudos recentes descobriram que existe uma região do cérebro chamada córtex obifrontal que, quando é eletricamente despertada, pode aumentar a sensação de bem-estar das pessoas portadoras de depressão. Quando aplicado, o estímulo elétrico simula o estado de bem-estar, criando condições do bom humor em áreas relacionadas ao córtex optofrontal. Esquetamina. A FDA aprovou a esquetamina, um dos primeiros novos tipos de antidepressivos em 30 anos. O tratamento aplicado com a esquetamina apresentou significativa recuperação nos sintomas de depressão, além de melhora conservada nos sintomas. A esquetamina foi avaliada na forma de um spray nasal, indicado para uso em pacientes com depressão por resistência a tratamento. Essa condição é importante, visto que há uma rejeição à terapia convencional para um
em cada 3 pacientes com depressão. Além dos pontos positivos mencionados, o tratamento com esquetamina apresentou considerável efetividade e rapidez na ação em poucos dias, em contrapartida ao tratamento comum, que demora de 1 a 2 meses para ver efeitos. Para fazer o efeito observado, a esquetamina foi aplicada junto a um antidepressivo. A aprovação da esquetamina pela FDA se deu amparada à recomendação de uso em um centro de tratamento certificado sobre a orientação de um especialista com monitoramento após a aplicação da dose. Entre os efeitos colaterais observados estão sedação, falta de atenção de raciocínio, náuseas, vertigens, ansiedade e aumento da pressão arterial. Apesar de todas as vantagens que o fármaco pode proporcionar ao paciente, seu custo é relativamente alto. A aplicação da esquetamina sairá dos Estados Unidos pelos valores entre $590 a $885 por tratamento, cerca de R$2.207 a R$3.310. Caso o recomendado seja 2 doses semanais, o custo pode chegar a mais de R$13.000. Período de tratamento para eliminar a doença. De forma geral, quando a depressão está em seu primeiro episódio, o período de tratamento pode durar cerca de 2 anos até a sua eliminação. No entanto, recaídas podem ocorrer e com elas será necessário reiniciar o tratamento. Da mesma forma, há casos de pessoas que necessitam realizar os tratamentos por toda a vida. Essa última condição, por sua vez, não deve ser entendida como uma evidência de fraqueza, uma vez que a depressão deve ser entendida e tratada assim como qualquer outra doença. Capítulo 6. Descubra se você tem depressão. Caso você desconfie que você ou alguém próximo possa estar sofrendo de depressão, veja a seguir como identificar e procure por orientação médica. Faça um teste. A seguir, você terá algumas perguntas que te auxiliarão na investigação se você possui depressão. Mas, gente, atenção! Trata-se de um indicativo, portanto, não substitui o diagnóstico realizado por um médico especializado. Para realizar esse teste, você precisará ser franco, respondendo as perguntas de 1 a 10 com alguma das opções abaixo que mais se enquadram na sua situação. Então você vai ter 4 opções de respostas, que são: número 1, nenhuma vez; número 2, de 2 a 3 dias; número 3, mais da metade dos dias; e número 4, praticamente todos os dias. Então vamos lá? Pegue papel e caneta e anote. Primeira pergunta: nas últimas 2 semanas, com que frequência você se sentiu mal por algum desses problemas? Pergunta 1. Você possui pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Pense e responda a opção 1, 2, 3 ou 4. 2. Você tem ficado para baixo, depressivo ou sem esperança? Pense e responda. 3. Você tem dificuldades para pegar no sono, insônia ou dormir demais? Pense e responda. Número 4. Você tem tido muito cansaço ou falta de energia? Pense e responda. Número 5. Você possui um apetite reduzido ou exagerado? Pense e responda. Número 6. Você se sente mal, se considera fracassado ou acha que desapontou seus familiares e amigos? Pense e responda. Número 7. Você tem problemas de concentração para realizar suas tarefas, ler notícias ou ver televisão? Pense e responda. Você anda ou fala muito devagar a ponto de outras pessoas perceberem?
Pense e responda. 9. Você já pensou que seria melhor morrer ou já teve vontade de se machucar? Pense e responda. 10. Em algum momento de problemas ou dificuldades foi muito difícil superá-la? Pense e responda. Agora você deve avaliar o resultado do seu teste. Pegue lá todas as respostas. Se em mais de 4 perguntas você respondeu mais da metade dos dias ou praticamente todos os dias, ou se você concorda com a pergunta número 9, consulte um psiquiatra para uma melhor avaliação. Você sabia que existe um aplicativo que promete identificar se você tem depressão? Recentemente, um aplicativo foi desenvolvido em uma universidade do Canadá com o objetivo de reconhecer se o seu usuário tem depressão. Com essa inteligência artificial, utiliza a análise do timbre de voz do usuário. Esse aplicativo funciona coletando amostras de voz enquanto as pessoas falam naturalmente. Após as coletas, ele reconhece e rastreia os indicadores de humor, como depressão ao longo do tempo. O governo canadense se pronunciou a respeito, afirmando que a ferramenta pode desempenhar um papel essencial na vida dos habitantes do país. A depressão atinge cerca de 11% dos homens e 16% das mulheres no decorrer da vida. Apesar das opções de teste disponíveis e do aplicativo desenvolvido, é importante ressaltar que o diagnóstico da depressão é clínico. Envolve a avaliação dos sintomas apresentados e a história de vida do paciente. Diagnóstico de depressão realizado por um especialista. O diagnóstico médico é realizado como um exame que levanta todas as características relacionadas à suspeita da doença. Adicionalmente, são questionados os sintomas. Quando começam, qual foi a duração e a intensidade deles. O histórico, se houve e como foi, também é levantado. O histórico familiar também é importante, bem como eventos de uso de drogas e álcool. Capítulo 7. Evite os fatores de risco que podem desencadear uma depressão e seja livre. Se você deseja ter uma vida feliz e saudável, longe da depressão, atente-se aos pontos abordados a seguir e pratique-os. Então, vamos conhecer quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Transtorno psiquiátrico que acomete milhares de pessoas em qualquer idade, sexo, condição social. A depressão gera desânimo e outros sintomas promovidos por desequilíbrios cerebrais. Esses desequilíbrios cerebrais geralmente são gerados com a diminuição de neurotransmissores como a serotonina, mais conhecida como hormônio do prazer e do bem-estar. Conheça os fatores de risco que podem culminar no desenvolvimento da depressão. O primeiro deles é estresse crônico, excesso de peso, ansiedade crônica, histórico familiar, sedentarismo e dieta desregrada, transtornos psiquiátricos, disfunções hormonais, problemas de coração, vícios em geral, cigarro, álcool, drogas ilícitas, vício ou dependência de internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, separação conjugal e enxaqueca crônica. Previna a depressão e seja feliz. Quando você cuida da sua mente e do seu corpo, você está auxiliando a manutenção dele distante da depressão. Então, sabendo disso, adote uma alimentação saudável para ter a ingestão diária adequada dos nutrientes que o seu corpo precisa. Uma alimentação rica, por exemplo, em azeite de oliva, peixes, frutas, verduras e oleaginosas como nozes, castanha, entre outros, são o ideal para evitar a depressão. Isso é possível porque esses produtos possuem muitos nutrientes que protegem e conversam com a rede de neurônios. Pratique atividades físicas regulares. Sinta-se feliz consigo mesmo. A ciência provou que quando o indivíduo se preocupa com seu corpo, há um reflexo em sua saúde mental,
que ocorre beneficamente. As atividades físicas liberam hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor. Ler, aprender coisas novas, ter hobbies, viajar e se divertir ajudam a manter a distância da depressão. Isso é possível porque essas atividades mantêm a cabeça ocupada e ativa, com pensamentos positivos. Contornar situações estressantes, dividir problemas com amigos ou familiares é uma outra opção, que pode ser aliada a qualquer prática de atividade complementar. Capítulo 8. Recomendações gerais. Nesse capítulo, apresentamos como você deve se comunicar com alguém que esteja com depressão e o que deve evitar para que não interfira em seu estado de saúde. A depressão é uma doença como qualquer outra doença. Deve ser tratada corretamente até a sua eliminação. No entanto, devido à influência que essa doença exerce sobre o estado mental e emocional do indivíduo, tornando-o mais sensível e com baixa autoestima, é importante que o mesmo receba estímulos de carinho e força para mudar esse cenário. Quais são então os cuidados com quem está enfrentando uma depressão? Nunca diga as frases que critiquem ou que diminuam a forma com que a pessoa está se sentindo. Como exemplos, eu vou dizer algumas frases a seguir. Número 1, muito dita: você está criando um exagero. Não é tão ruim dessa forma quanto você fala. Número 2, todos nós possuímos problemas. Reaja. Número 3, sei o que você está passando, já me senti assim também. Número 4, tome o controle da situação. Busque a melhoria de uma vez por todas. Número 5, queira melhorar. Isso só depende de você. Basta querer. Número 6, reaja. Mude, porque a vida não para. Número 7, você pode estar sendo egoísta. Então você já sabe agora, não diga nenhuma dessas frases para a pessoa que está enfrentando uma depressão. Ao contrário, dê apoio, ampare, seja o porto seguro da pessoa com depressão. Diga de forma calma e amigável a quem está com uma depressão. Agora preste atenção nessas frases que você deve falar a uma pessoa que está passando por um momento de depressão. Número 1, saiba que eu estou aqui para o que você precisar. Número 2, você não está sozinho, eu estou aqui. Número 3, eu sei que não é culpa sua estar assim. Número 4, me diga o que eu posso fazer por você. Número 5, você está precisando de algo? Número 6, podemos conversar? Número 7, o que se passa em sua cabeça? Em que você está pensando? Número 8, eu te amo. Da mesma forma que demonstrar o apoio é essencial, praticar o silêncio também é fundamental. Além do silêncio, pode ser necessário um abraço, um acolhimento da pessoa, dar colo, fazer cafuné, promover um momento de aproximação e carinho. Tenha em mente que um abraço apertado pode ter um grande significado, valendo mais do que várias palavras. Também é importante deixar a pessoa respirar, se restabelecer. Seja sempre presente na vida e na rotina da pessoa com depressão e jamais cobre ou critique nada a respeito da pessoa. Esse comportamento impacta de forma positiva no tratamento dela. Algumas considerações a respeito da depressão. A depressão é uma doença que está cada vez mais comum no mundo de hoje. Não é frescura, não é má vontade ou falta de responsabilidade. Se você está triste, desanimado e não encontra mais graça em nada na sua vida, procure um médico para tratamento. Lembre-se, esta é uma doença como qualquer outra. Portanto, realizar um diagnóstico cedo é a melhor forma para retomar a vida de antes, com a qualidade de vida de antes. A depressão pode surgir em qualquer momento, em qualquer etapa da vida, seja na infância, na adolescência, na maturidade ou na melhor idade. Os sintomas da depressão variam de um caso para o outro. Em crianças, a depressão muitas vezes pode ser erroneamente atribuída a características da personalidade. Já nos idosos, por sua vez, a depressão pode ser confundida com desgaste próprio dos anos vividos. Ter uma pessoa com depressão na família é uma situação que requer muita atenção e comprometimento.
Familiares devem buscar e se informar sobre a doença que atingiu seu familiar, compreender as principais características, quais os sintomas que a doença demonstra e quais os riscos que ela envolve fazem a diferença para lidar com ela e talvez amenizá-los, contribuindo com algum conforto ao deprimido. É importante que a família ofereça apoio e reforço positivo para o deprimido, através de manutenção de certos hábitos, como a importância da alimentação equilibrada e da higiene pessoal. Também é muito importante ressaltar ao deprimido quanto é benéfico seu relacionamento com outras pessoas, estimulando tanto quanto possível seu contato social e a busca por desenvolvimento de hobbies que tragam tranquilidade e alegria. Conforme eu já falei em outro capítulo, estes pontos geram melhor qualidade de vida e contribuem diretamente para o sucesso do tratamento. Então, vamos à conclusão. Nesse curso, então, você pode se aprofundar a respeito do mal do século XXI, a doença que tem atingido cerca de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. Você aprendeu o que é a depressão, quais são os principais sintomas e características e as tendências que o indivíduo com depressão pratica. Aprendeu também como a pessoa pode ser levada até a condição de depressão, através de condições hereditárias, grandes traumas ou perdas, e a condição de estresse crônico, a pessoa pode ser levada até uma condição de depressão. A depressão não é opção, não é escolha, ela acontece. Atinge a pessoa que se torna cada vez mais deprimida, mais isolada, mais sensível e mais ausente do convívio social. A melhora da depressão é lenta, mas não é impossível. É necessário se dedicar aos tratamentos prescritos por um médico ou por um especialista com condição de diagnóstico preciso e correto. Junto às atividades que geram conforto, a alimentação adequada, bons hábitos, a pessoa depressiva pode ter seu tratamento mais acelerado. Hoje existe um fármaco que acelera ainda mais o tratamento, mas junto dele há um custo consideravelmente alto. Apoio da família e amigos é essencialmente benéfico. Promover auxílio, segurança e sentimento de ter alguém para contar traz resultados muito positivos, que somados ao tratamento geram avanços consideráveis. A família e amigos devem incentivar o convívio social da pessoa com depressão. Assista cada vídeo com calma. Avalie a sua situação ou daquele próximo que você percebeu que ultimamente tem estado mais distante. Faça sua contribuição, a diferença na vida dele. Atente-se aos sinais. Pode ser que ele não se distanciou para te ignorar. Ele pode estar precisando muito de você. Muito sucesso em sua caminhada e assista novamente quando quiser. Obrigada.